glória a Deus. É a Noemi que vai ficar? Amém. Vamos abrir a Bíblia em Salmos, capítulo de número 13. Salmos, capítulo 13. Capítulo 13 de Salmos, só temos 6 versículos para ler. Capítulo 13, do versículo 1 ao versículo de número 6. Antes de mais nada, deixa eu dar um recado rapidinho aqui, que é mais pessoal. Não está somente ligado à igreja, mas é a questão da leitura bíblica que nós estamos fazendo durante o ano de 2020. Se você quiser acompanhar, existem vários planos, tá? E várias maneiras de você ler a Bíblia em um ano. Nós baixamos um aplicativo da Bíblia, né, que é online, e aí dentro da Bíblia online nós temos 3, 4 tipos de planos que faz a leitura bíblica. Ele te ajuda você a ler a Bíblia durante o ano inteirinho. Nós estamos ainda no dia 16, então dá tempo ainda de você entrar, baixe o aplicativo lá no seu celular, procure um plano e comece a fazer a leitura, tá? Comentava com a Jéssica esses dias o quanto isso aí está fazendo bem para nós. Tem coisa que a gente descobre e até lembra, que a gente não lembrava mais, né? Eu estava lendo a história, comentei com a minha esposa ontem, com a Ana, a história de Jacó. Que história doida de vida, gente. Eu acho que eu sou meio estranho, né? Família, e ser humano é estranho, não é? Aí você lê a vida de Jacó, você fala, não, ele é mais estranho do que eu. E Deus abençoou a vida dele. Jacó, ele fez cada atrapalhada que vocês não imaginam. Até copiar aquilo que o vô dele, Abraão, fez. Lembra que Sara deu Agar para o esposo dela, Abraão? Raquel fez a mesma coisa com Jacó. E você vai descobrindo coisas. Que ele teve filhos com outras concubinas também, além de Lia e de Raquel. E você vai vendo que a Bíblia ela é muito interessante, né? Porque ela não esconde a história dos homens. E aí eu fiquei pensando, o que Deus quer ensinar para a gente com isso? Ele quer ensinar que o ser humano sem ele não é nada. O pouquinho que a gente sai daquilo que Deus tem para nós, irmãos, a nossa vida vira um caos. Então, essa leitura ela tem feito muito bem para mim, e por isso que eu estou falando antes aqui de pregar, porque você vai renovando a sua mente, e você vai entendendo cada vez mais que o mundo já está caminhando, as coisas que estão acontecendo no mundo já estão caminhando para um fim. Então, fique ligado, fique esperto, leia a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de vida, e não só de vida terrena, mas de vida eterna, tá bom? Então dá tempo ainda, 16 dias, dá para você pegar, ler rapidinho. Eu gasto 15 minutos por dia só. O que é 15 minutos por dia, irmãos? É muita coisa? Baixa um programa no seu celular e vê quanto que você fica em rede social, você vai assustar. Então 15 minutos, você vai edificar a sua vida, você vai edificar pessoas que estão à sua volta, e você vai ter comunhão com Deus, que é a coisa mais gostosa na vida cristã, tá bom? Então vamos lá, Salmos 13, capítulo 13, versículo 1 a 6. Quero falar hoje sobre confiança. Salmo de Davi, que diz: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Fala conosco, Deus, nessa noite. Usa a minha vida com misericórdia, graça, e que cada pessoa que aqui está, que ela possa estar atento à tua voz, aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós.
em nome de Jesus. Amém. Esse salmo aqui, quem escreve é um personagem muito familiar para nós, que é Davi. Um homem também, como Jacó, como Abraão, Isaac e tantos outros, homem que tinha os seus altos, tinha os seus baixos, homem que era igual a mim e semelhante também a você. Aliás, Davi, ele é como Elias, lá em Tiago capítulo 5, que diz que Elias era um homem igual a mim e a você, sujeito aos mesmos sentimentos que nós temos. Só que esse salmo aqui fala que Davi, mesmo diante de um sentimento de aflição, mesmo diante de um sofrimento que ele está passando na sua vida, ele ensina alguns pontos sobre confiança nesse salmo que ele escreve, tá? Então parece, né, que Davi está aqui meio sem fé e cheio de dúvida, porque ele começa dizendo: até quando, Senhor? Ele faz uma pergunta. Ele diz: Senhor, até quando eu vou passar por essa situação que eu estou passando? Ele insiste não em clamar, mas ele insiste em reclamar, que é bem diferente. Clamar é você se dirigir a Deus com a alma aflita e você gritar por socorro. Reclamar é você também gritar, mas não a Deus para que Ele venha socorrer a sua alma. É reclamando. Ou seja, é não orar, é você reclamar diante de um problema que você está enfrentando. Ele diz: até quando, Senhor? Será que realmente passa pela cabeça de Davi que Deus se esqueceu dele e não está vendo o que está acontecendo? Eu estou falando de Davi, mas eu quero transportar para nós também. Será que em alguns momentos da vida parece que Deus não está presente em nossas vidas? Eu acho que em vários momentos, né? Em vários momentos parece que Deus não está presente. Parece que Deus não ouve as nossas orações, que Deus não se compadece da tristeza que estava consumindo o coração de Davi. E muitas vezes nós também nos sentimos assim. Parece que o nosso clamor não sobe nem do teto, né? Parece que fica preso ali no teto da nossa casa, da igreja. Parece que aquilo que a gente ora não tem resposta. Parece que a gente está clamando e as nossas vozes, ou as nossas palavras, melhor dizendo, estão sendo lançadas ao vento. Ou também que Deus não liga se os seus inimigos levam o melhor ou estão prestes a destruí-lo. Você já teve a impressão de que parece que aquela pessoa que te faz mal está indo melhor na vida do que você? Parece que tudo que ele faz dá certo e aquilo que você faz dá errado. Davi está passando por isso. Ele vê e ele fala aqui nesse salmo, né, no versículo 4, ele fala assim: para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. A impressão aqui é que ele está diante de uma luta, de uma batalha, e tem inimigos à sua volta, que a qualquer vacilo dele vai destruir a vida dele. E ele fala então: ó Deus, o Senhor não se importa que os meus inimigos se levantem contra mim? O Senhor não se importa que eles estão prestes a me destruir? Essas são as indagações que Davi faz. Afinal, onde estava a fé de Davi naquele momento? E a pergunta é: onde está a nossa fé em momentos de luta? Onde está a nossa fé em momentos de aflição? Onde está a nossa fé diante de diagnósticos que nós temos de um médico? Onde está a nossa fé diante do cenário que nós temos à nossa volta? Onde está a nossa fé? Será que nós temos feito como no início do salmo, igual Davi fez, dizendo: Senhor, até quando eu vou passar por isso? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Eu sou teu servo, eu sou teu filho, eu sirvo ao Senhor. Até quando ocultarás de mim o teu rosto? A nossa fé justamente é provada quando a adversidade bate na porta da minha vida, da sua vida. Irmãos, ter fé quando tudo está indo bem, não é ter fé. É você olhar para uma situação e você entender que a situação é boa agora. A fé que o Senhor espera que eu e você tenhamos é, mesmo olhando para um quadro caótico, acreditar que Deus pode tirar eu e você desse quadro caótico. A fé é olhar além daquilo que os nossos olhos estão enxergando.
Está dando para entender isso? Quando a vida está boa, é fácil ter fé. Ou melhor, a gente nem precisa ter fé. Agora é quando a adversidade bate, é quando o inimigo se levanta. É nessa hora que nós temos que recolocar os nossos olhos e a nossa esperança em Jesus. Alguém já disse certa vez que o contrário de fé não é a dúvida, mas é a incredulidade. O contrário da fé não é você duvidar. O contrário da fé é você não acreditar, ou seja, incredulidade. Lembra do texto onde Moisés levanta 12 espias para ver a terra de Canaã que Deus havia prometido? Os 12, eles saem, vão até a terra, eles chegam na terra, olha para os gigantes, olha para a cidade fortalecida, olha para os seus frutos, olha para tudo que está dentro daquele cenário. E a Bíblia fala que os 12 voltaram a Moisés e à congregação, e eles falaram: olha, realmente a terra é boa, cidade fortificada, cidade que mana leite e mel, o cacho de uva está aí, o fruto que essa terra dá. Agora tem um porém. E qual que é o porém? Terra de gigante. Nós olhamos para os gigantes que ali habitavam e nós sentimos como se nós fôssemos gafanhotos diante deles. Sabe o que entrou no coração de 10 espias? Uma palavra chamada incredulidade. Eu gosto da expressão que o autor, que é Moisés, provavelmente que escreveu, ele diz que Caleb fez o povo calar. Ele fez o povo ficar quieto, dizendo: vocês não sabem o que vocês estão dizendo. Porque se Deus preparou aquela terra para nós, certamente nós prevaleceremos. É isso que falta no nosso coração. Samuel, semana passada, falou de promessas de Deus na nossa vida. Quais são as promessas que você tem de Deus para a sua vida? O que Ele te prometeu? O que Ele falou já ao seu coração? Agarre naquilo que Deus falou. E Deus fala, irmãos, não a gente na frente do videogame, assistindo televisão. Deus não fala dessa maneira. Às vezes fala, mas normalmente Ele fala quando a gente está orando ou buscando na leitura bíblica. O que Deus já falou para você? E o que falta? Está faltando fé? A incredulidade tem entrado com facilidade no seu coração? Isso é sinal de que talvez a sua atenção está mais nas lutas que você está passando do que no Deus que prometeu algo para você. A sua fé está mais ligada no quadro que você enxerga do que naquilo que Deus falou e prometeu através da sua palavra. É necessário você mudar os seus olhos, a sua visão. Caleb mandou o povo calar e disse: nós vamos subir, nós vamos até essa terra, porque Deus prometeu e Ele fará. E diz a Bíblia que somente Josué e Caleb entraram na terra prometida juntamente com a sua descendência. Isso quer dizer, irmãos, que 10 daqueles espias e mais milhares de pessoas não desfrutaram da terra que Deus prometeu. Por um motivo só: incredulidade. Eu não acredito que Deus pode fazer isso por mim. Ou seja, se Davi não buscasse a Deus, isso seria o oposto de ter fé. Mas o texto mostra que Davi, mesmo que ele duvidou num certo momento, Davi, diante da sua luta, ele fez o quê? Ele orou a Deus. Irmãos, isso aqui que eu estou falando é bem simples, mas hoje pouco praticado entre nós. É muito simples que eu vou falar daqui para frente. Davi, ele se dispôs a buscar a Deus. Davi, ele orou, ainda que as suas lutas, os seus medos, os seus temores fossem maior do que a sua fé. A igreja hoje, e eu não vejo somente aqui, de modo geral, é uma igreja que deixou de orar. Nós não oramos mais a Deus, nós não buscamos mais a face do Senhor como deveria ser buscado. E aí o problema nos atinge, a primeira coisa que a gente faz, sabe o que é? Eu vou desistir. A adversidade vem, a gente fala: agora eu abandono. A luta chega para mim, para você, e nós dizemos: agora eu não vou mais na igreja, agora eu não ouço mais mensagem nenhuma, agora eu não leio mais a palavra. A tendência nossa é desanimar muito fácil diante das lutas que se apresentam a mim e a você. Irmãos, hoje, de quinta-feira, para a igreja está lotada. Lotada de gente. Sabe por que lotada de gente? Porque eu estou falando de um culto semanal. 1 hora
1h10, 1h15. Eu vejo que hoje a igreja, nós estamos sofrendo, mas nós não abrimos mão do nosso comodismo. A gente está sofrendo, mas a gente não separa um tempo no nosso dia para orar e buscar a face do Senhor. A nossa família está sofrendo, a gente muitas vezes não tem a capacidade de parar e falar, olha, vamos orar, porque nós temos um Deus que nos socorre diante das batalhas que nós temos enfrentado na vida. Primeira coisa que algumas pessoas fazem é buscar em outros aquilo que era para eu e você buscarmos na presença do nosso Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que me procurar, você tem que me procurar na hora da luta. Mas antes de mim, procure a Deus. Antes de buscar um conselho, e você deve buscar conselho, dobra o seu joelho no seu quarto em oração, e o teu Pai em secreto te recompensará. Nós precisamos fazer isso. Domingo, antes de iniciar o culto, 4 e pouco da tarde, e eu queria que você estivesse comigo todo domingo à tarde em casa, para você ver como que a vida de um pastor é mais aflição do que alegria. 4 horas da tarde começa a disparar a mensagem no meu celular. É um que não vem, é outro que não toca, é outro que... E aí começa o caos. E eu ficando inflamado, e falo, Deus, eu tenho a mensagem para pregar, tenho louvor para fazer. Sabe o que eu fiz? Fui lá num quartinho onde eu reservo o meu escritório ali, e deitei no chão gelado, no piso ali da minha casa. E fiquei ali, 1 hora clamando ao Senhor. 1 hora. Levantei daquela oração, né? Igual bêbado quando cai, você dá uma levantada assim, depois de ter com a cara inchada, aí as coisas começaram a encaixar, as coisas começaram a voltar ao eixo que tem que voltar. E Deus falou, a obra não depende de homens, a obra depende de mim. E a gente não faz isso. A gente é que nem bambu, está envergando, está quase estourando, mas fala, não, eu vou aguentar, vai estourar. Clama a Deus, se joga na presença do Senhor, coloca sua cara no pó. Está difícil a situação, faça um jejum. Fala, eu estou lendo 15 minutos, eu vou ler meia hora agora da Bíblia. Eu estou orando só nas refeições, agora eu vou acordar e já vou me dobrar diante de Deus na hora do almoço, e depois de deitar eu vou me dobrar diante do Senhor para ver se essa aflição da minha alma passa, para ver se os meus adversários, eles começam a diminuir diante da minha presença, porque Davi aqui olhava o adversário como um monstro, até que ele orou, até que ele foi buscar a presença de Deus. E a Bíblia diz que Davi estava orando, ainda que contra os seus medos, ele busca o Senhor e derrama sua alma perante o Pai Celeste, seus temores, e ele derrama o seu coração aflito diante do seu Deus. Vocês lembram da oração de Ana? Vocês lembram, gente? Esposa de Eucana. Diz que essa mulher foi até o templo orar, e o sacerdote olha para ela e fala, essa mulher está embriagada. E diz para Ana, Ana, você tem que abandonar a bebida, minha filha, senão o álcool vai te destruir. E ela diz ao sacerdote, eu sou uma mulher aflita de alma. Ana estava chorando diante daquele que podia fazer ela ser mãe de filhos, e foi isso que ela fez. Sabe o que Deus deu a Ana? Coroou, ou seja, deu uma coroa para ela, chamado Samuel, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Sabe aonde ela foi? Aos pés do Senhor, aos pés de Cristo. É ali aos pés, na oração de Jesus, que Ele responde a mim e a você. É aos pés de Jesus aonde nós encontramos consolo. É aos pés de Jesus que nós encontramos paz em meio às aflições da vida. Não é assistindo filme, irmão, irmã. Não é tendo lazer. Não é fazendo aquilo que você gosta. É aos pés de Jesus que nós encontramos descanso para a nossa alma. Por isso que ele diz em Mateus 11, 28, vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É na presença de Jesus que nós recebemos alívio e conforto para a nossa alma. Davi sabe que podia clamar, e ele sabia que Deus ouve a sua oração. Davi sabia que Deus se importava sim com o problema que ele estava enfrentando. E eu quero dizer o mesmo a você. Saiba que Deus pode
resolver aquilo que você está passando. Saiba que Deus não só ouve, mas Ele responde às suas orações ainda no dia de hoje. Impressionante, de maneira impressionante, ao concluir a sua oração, Davi surpreende com uma mudança no tom em suas palavras. Vamos ver lá no texto, versículo de número 5. Olha o que Davi fala aqui, ele muda o tom da palavra. Ele diz: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Sabe o que ele está dizendo? Ele falou que ele estava enfrentando, mas ele diz: eu, porém, confio na tua graça. Ele estava enfrentando lutas, mas ele diz: eu, porém, não vou ficar debruçado diante da luta que eu estou passando. Eu confio na tua graça. Em algumas traduções fala: eu confio no teu amor. Você confia no amor de Deus por você? Amém? Só o Dimas confia, né? Amém, Dimas. Deus vai te abençoar por isso. A gente não confia mais nem no amor de Deus, está difícil a coisa. Você tem que confiar no amor de Deus, tem que confiar na graça. Você tem que confiar naquilo que Ele falou ao seu coração. Você tem que confiar naquilo que está escrito na sua palavra. É isso que vai te dar força para prevalecer diante das lutas, diante das aflições. Que extraordinário! Parece que enquanto Davi está orando e derramando a sua dor aos pés do Senhor, Deus colocava algo novo sobre o coração de Davi. É isso que Ele faz. Quando a gente se coloca diante da presença dEle, sabe o que Ele faz? Ele derrama paz no meu coração e no seu coração. Ele fala: você está me buscando, eu vou derramar da minha graça, eu vou derramar da minha bondade, do meu amor, da minha misericórdia sobre a sua vida. O que Davi sente é que Deus está trazendo algo novo, está trazendo um refrigério para a sua alma. Davi termina a oração não do mesmo jeito que ele começa a oração. Davi termina dizendo: no tocante a mim, confio na tua graça. O começo da oração é: até quando, Senhor? Olha a diferença. No começo é: Senhor, o Senhor está demorando em responder a minha oração. Os meus inimigos estão se levantando, o Senhor não vai fazer nada. Parece que as coisas, nem o teu rosto eu estou mais vendo diante dessa batalha. Até quando eu estarei triste de alma e assim por diante? E ele termina a oração dizendo: porém eu confio no Senhor. Sabe o que aconteceu com Davi? Houve algo que Deus derramou no coração dele, que fez ele levantar forte diante da luta que ele estava passando. Você quer vencer as batalhas? Busque a Deus em oração. Não reclame, não murmure, mas ore diante do seu Deus, do seu Senhor. Algo mudou dentro de Davi, e isso fica notório. No versículo de número 6 ele diz: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Na outra tradição diz que ele exalta, ou louva o nome do Senhor. Quero cantar ao Senhor pelo bem que Ele me tem feito. Ele vê a diferença na vida dele. Ele já está entoando um cântico a Deus por algo que ele já viu Deus fazer na vida dele. Percebe que a palavra de reclamação agora dá lugar para uma palavra de louvor. Sabe quando isso pode acontecer? Quando nós nos colocarmos na presença do nosso Deus. Irmão, ser humano, e eu me incluo nesse ser humano, nós somos mestre em reclamar. Mestre. E quando a gente ora, Deus ele muda isso dentro de nós. Ele tira a reclamação e ele fala: para de reclamar, começa agora a agradecer por aquilo que, não que eu vou fazer, naquilo que eu já fiz em sua vida. Davi ele está aqui vislumbrando, mesmo em meio aos temores que enfrenta, o socorro de Deus e a presença de Deus na vida dele. Ele está diante de uma luta, mas ele consegue enxergar que Deus veio socorrer a vida dele. Ele consegue enxergar, mesmo em meio a isso, que Deus está com a presença fiel dele junto a Davi. Se você já experimentou essa graça maravilhosa de Deus ou de Jesus,
sabe que pode se alegrar sempre na salvação que ele conquistou na cruz, mesmo diante das dificuldades. Nós exaltamos não por aquilo somente que Jesus faz no dia de hoje, mas porque ele fez por nós na cruz do Calvário. E através do sofrimento dele na cruz, ele nos estendeu o seu amor, a sua graça e a salvação a cada um de nós, mesmo diante das dificuldades. Se você ainda não conhece essa alegria, o Senhor te chama hoje a estar na presença dele. Se você nunca desfrutou dessa graça, desse renovo de Deus, ele te chama aqui essa noite, porque ele quer derramar sobre você graça. Ele quer derramar o amor, a bondade dele sobre sua vida. Mas a gente vê de Bíblia, do começo ao fim, Deus falando para que eu e você busquemos a presença dele. Vocês lembram de algum texto que Deus fala isso? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem lembra mais de um texto aí? Oi? Isso aí, Pedrão. Pedi, dar-se-vos-á. Quem mais lembra? Buscai e acharei. Batei e a porta será aberta. Quem mais se lembra? Busca ao Senhor enquanto se pode achar. Mateus 6,33. Quem lembra? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu as orações e responderei aquilo que vocês estão clamando. Os meus ouvidos estarão atentos às suas súplicas, e a face do Senhor se manifestará sobre mim e sobre você. Nós sabemos. A grande diferença que pode acontecer na sua vida é você praticar aquilo que você sabe. Simples assim. Você sabe que tem que fazer. A Bíblia é recheada de pessoas que buscaram a Deus. Começa a ver a vida do patriarca Abraão. Esse homem orava a todo momento. Sabe quando eu falei que a vida deles era tudo esquisita? Era mesmo, mas eles oravam. Isaac também. Isaac fez uma salada quando ele estava velho. Ele deu a bênção da primogenitura para um outro filho que era Jacó, em vez de dar para Esaú, porque ele já não enxergava direito. Aí a esposa Rebeca ouve aquilo que o pai queria para dar a bênção da primogenitura. Ela faz todo um esquema para que Jacó recebesse a primogenitura, tudo sem a direção de Deus. No final dessa historinha de Isaac, diz que Esaú, ele teve um ódio de morte com relação ao seu irmão Jacó, e aí ele tem que fugir para uma terra distante. Ele vai lá para o irmão, né, de Rebeca, não, de Sara mesmo, né, Labão é parente deles, é tio dele. Ele vai lá, e aí diz que a palavra que ele foge do seu irmão Esaú. Sabe por quê? Eu vou resolver do meu jeito, vou fazer de acordo com a minha vontade. E esqueceu de clamar a presença do Senhor. Diz que nesse caminho até a terra do sogro dele, Labão, ou do seu tio, melhor dizendo, diz que ele deita, não é isso? E ele encosta a cabeça numa pedra, e aí ele tem uma visão de uma escada, e os anjos de Deus subiam e desciam daquela escada, e ali Deus confirma a bênção a Jacó. Mas Jacó busca a presença do Senhor. Coisas extraordinárias podem acontecer na nossa vida, se nós colocarmos a nossa confiança e a nossa vida em oração diante do nosso Deus. Vamos fazer isso agora, nesse momento? Eu quero dar um tempo para você fazer a sua oração a Deus. Se você quiser se ajoelhar, se você não for dormir, tá? Você ajoelha. Se você for dormir, fica sentado e ora, ou ora em pé, para você orar pelo menos aqui na igreja, né? Estou dando uma colher de chá para vocês. Vem aqui, caçulinha. Nós vamos orar ao Senhor. Se você tem passado por aflições na sua vida, coloque a sua
vida agora diante de Deus. Ora agora diante do seu Senhor. O problema te atingiu, a adversidade chegou em sua vida, a aflição está fazendo parte do seu dia a dia, angústias, inimigos se levantando contra você, no trabalho, na família, onde você estuda, um vizinho seu, um parente se levantou contra você, às vezes seu chefe, seu supervisor tem te perseguido. Coloque a sua vida diante de Deus nessa noite. Você que é pai, mãe, e às vezes tem orado pelo seu filho, pela sua filha, ore ao Senhor dizendo: Deus, lembra das minhas orações, socorre-me diante das aflições que eu tenho enfrentado com esse meu filho, com a minha filha. Ore pela sua família, ore pela sua casa, pelo seu lar, ore pelo seu trabalho. Se você entrou hoje aqui frio, indiferente, se você entrou aqui distante de ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor, reconcilie-se com Ele essa noite. Peça perdão pelo afastamento. Peça perdão por ter abandonado o primeiro amor. Peça perdão por você não orar mais, por você não jejuar mais, por você não ler mais a Bíblia, por você não se colocar mais diante do seu Deus. Peça perdão essa noite. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E Deus diz: serei achado de vós, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua voz. O Senhor te chama essa noite para uma vida de intimidade com Ele. O Senhor te chama para uma vida de oração. O Senhor te chama para uma vida de comunhão. O Senhor te chama não para ter um tempinho durante a semana com você. Ele te chama para ser a prioridade em sua vida. O seu primeiro falar a cada manhã que você se levanta. O deitar dizendo: Senhor, se estou aqui hoje é pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. O Senhor quer ser o seu Deus. Ele quer ocupar o primeiro lugar do seu coração, do seu pensamento, da sua vida. Deus, não a nossa vontade, mas a Tua vontade. Não o nosso querer, mas o Teu querer, Senhor. O Teu querer é melhor do aquilo que nós projetamos, pensamos ou imaginamos para as nossas vidas. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa ouvir o nosso clamor, ouvir as nossas orações e responder segundo a Tua graça e a Tua misericórdia. Como Davi disse: eu, porém, confio no Senhor, confio no Teu amor, confio na Tua graça, e eu cantarei louvores ao nome do Senhor, entoarei cânticos ao nome do Senhor, porque Ele tem feito coisas grandes em minha vida. Senhor, não deixa que nós saiamos daqui essa noite da mesma maneira que nós entramos. Nós queremos sair daqui com o nosso coração em júbilo, com alegria. Nós queremos sair daqui essa noite, Pai, confiantes de que o Senhor estará conosco nas batalhas da vida, diante das aflições, das perseguições. O Senhor estará do nosso lado, ó Deus. Que saiamos daqui lembrando de quem o Senhor é e daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Nós não confiamos naquilo que nós temos passado nas circunstâncias. Nós confiamos no Senhor, ó Deus. Aleluia. Vamos cantar a Deus essa noite.
olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar, pois eu preciso do teu olhar. Aleluia. Vamos ficar em pé. A palavra de hoje é uma palavra que você deve confiar no Senhor, mas fazer alguma coisa. Deus, Ele está disposto a operar milagres na minha vida e na sua vida. Mas eu tenho visto, irmãos, que nós precisamos clamar mais a Deus. É muito pouco ainda que nós fazemos perante o nosso Senhor. Tem muita gente que fala: Deus, eu quero ser íntimo do Senhor, e não tem gastado 15, 20 minutos por dia em comunhão com Deus. Deus, irmãos, Ele vai revelar a glória dEle em nossas vidas quando Ele for prioridade para mim e para você. Quando você desligar um televisor e se ajoelhar no seu quarto, Deus vai falar com você. Quando você estiver fazendo algo que você goste, você para e fala: eu preciso buscar a presença de Deus na minha vida. É nessa hora que Ele vai manifestar a graça, a bondade, a misericórdia e o amor dEle sobre mim e sobre você. Amém? Vamos orar. Pai, que o Senhor possa despedir agora o teu povo em paz, e que tenhamos, ó Deus, disposição em buscar a tua face. Nós prevaleceremos em pé quando nós estivermos de joelho na tua presença. Nós estaremos firmes diante da batalha ou das batalhas quando nós entendermos que o nosso socorro vem do Senhor. Nós estaremos confiantes quando nós tivermos comunhão plena e verdadeira contigo, Pai. Do contrário, nós vamos desanimar. E nessa noite eu peço, coloque a tua verdade no coração das pessoas que estão aqui, e que a palavra que foi pregada, ela possa frutificar em nossas vidas, na nossa família e na nossa igreja. E que o Senhor, Pai amado, dê um final de semana cheio de esperança, de paz a cada um de nós. Que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, e que as doces consolações do Espírito sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Um ótimo final de semana a todos. No domingo, 7 horas nós estaremos aqui cultuando o nosso Deus. Vá em paz, Deus abençoe a sua vida.